Olá, meus irmãos, minhas irmãs, aqui é Padre Joãozinho. Estamos aqui para mais uma aula de liturgia, a sexta aula do nosso curso. Vamos passear nesse tempo de história entre o Concílio de Trento, 1546, até o Concílio Vaticano II, 1962. No século XVI, a situação da liturgia no Ocidente é lamentável. Alguns até comparam com um cadáver ricamente adornado, mas sem vida, com sintomas de decomposição. Os ritos e as cerimônias são executadas sem sentido pastoral e acompanhadas inclusive de uma série de abusos e superstições. Então, esses 400 anos entre um concílio e outro poderiam ser divididos em três partes. Os primeiros e os últimos 50 anos, que se caracterizam por um intenso florescimento litúrgico. Depois, no meio, tem 300 anos de imobilidade, rubricismo, uniformidade litúrgica. Com o documento conciliar sobre a Sagrada Liturgia, Sacrosanctum Concilium, publicada no dia 4 de dezembro de 1963, começa um novo tempo para a liturgia, com certeza. O outono da Idade Média foi um período de intensa crise eclesial e constitui o condicionamento histórico básico da Reforma Protestante. Numa situação de crise eclesial, problemas internos de extraordinária gravidade e, por outro lado, a inovação protestante, da qual a liturgia é parte essencial. Tudo isso toma força no começo do século XVI e dá impulso à aspiração para uma reforma da Igreja, na cabeça e nos membros. Então nós encontramos aqui algumas linhas de evolução litúrgica. Primeiro, os reformadores do culto. Aparecem os escritos de Lutero, estão plenos de preocupação pastoral, devido aos abusos do seu tempo, mas se mantém na perspectiva da tradição. Ao contrário, seus companheiros, como Zwinglio e outros, começam a organizar uma espécie de missa evangélica e abolem as missas privadas, proíbem a adoração ao Santíssimo Sacramento. Depois do De Captivitate Babilônica de 1520 de Lutero, ele escreve outra rogando a missa privada, onde não ataca somente a missa privada, mas também o sacrifício da missa em geral. Apesar da radicalidade dessa obra, Lutero ainda vacila em introduzir um novo culto. No Natal desse mesmo ano, houve quem celebrasse diante de uma grande assembleia a missa alemã, pronunciando o relato da instituição em voz alta, em alemão, e omite o resto do cânon, como a elevação. A comunhão, então, é feita sob as duas espécies, e na celebração ele utiliza vestes seculares. Dias depois, Zwinglio dá a senha para que se destruam as imagens e se suprimam todos os altares laterais. Em 1525, Lutero celebra na igreja paroquial de Wittenberg, pela primeira vez, uma missa completa em alemão. Era só em latim. Logo aparece impressa e difundida em outros lugares essa mesma missa. Um dos mais importantes pontos das reformas litúrgicas luteranas foi o uso da língua vernácula na celebração. O culto cristão é para Lutero um culto da palavra. E esse culto da palavra não pode ser realizado de maneira frutífera pela comunidade se a palavra não for compreendida. Essa é a reivindicação protestante. E Trento? Trento assumiu como objetivo essencial a tarefa de discernir a verdade católica da doutrina não católica, evidenciando os aspectos unilaterais e reducionistas da doutrina dos reformadores diante das fontes da fé, por exemplo, sola scriptura, só a escritura e outros. Também do processo salvífico, só Deus, sola fide, e também da concepção espiritualista e subjetivista da Igreja. Alguns aspectos da reforma intraeclesial, desse terceiro período do concílio de 1562 a 1563, começa a criar um novo clero por meio dos seminários e a ressuscitar a imagem do bispo como pastor, presente na sua comunidade, inclusive residindo nela, o que já não era mais o costume. O trabalho litúrgico do Concílio de Trento é importantíssimo. Nos 3 períodos sucessivos do Concílio de Trento esteve muito presente o tema sacramental,
como réplica às proposições da Reforma Protestante. Na seção 7ª, em 1547, como complemento da doutrina sobre justificação, aprovam-se os cânones sobre os sacramentos em geral, sobre o batismo e sobre a confirmação. E na seção 13ª, em 1551, então examina-se o decreto sobre a Eucaristia, né, vista na perspectiva da presença real. E na seção 14ª, em 551, então se trata da doutrina do sacramento da penitência e da unção dos enfermos. Na parte conclusiva do concílio, na seção já 21, em 1562, são aprovados os decretos sobre a comunhão sobre 2 espécies e sobre a comunhão para as crianças. E na sessão seguinte, retorna-se ao tema da Eucaristia, desta ocasião, sob o ângulo de sua dimensão sacrificial. Isso era fortemente combatido pelos protestantes. Mais uma sessão, em 63, trata-se dos sacramentos restantes: ordem, matrimônio. Depois, tem o decreto sobre o sacrifício da missa. Depois é aprovado o decretum de observandes et evitandes in celebrationes missae, que se deve praticar e não, né? E já no início do concílio havia sido formada uma comissão especial para recompilar todos os abusos que poderiam ocorrer durante o sacrifício da missa. E do lado dos abusos deveriam se destacar propostas concretas para superar esses abusos. A comissão teve que elaborar o seu projeto várias vezes para que a Assembleia Conciliar o aceitasse. Estamos falando do Concílio de Trento. De todo esse trabalho acumulado, tudo só foi aprovado em 1562. E foram só 9 cânones da reforma: a cobrança de honorários pela missa, a missa seca, a celebração de várias missas a um mesmo dia, substituição da missa dominical por missas votivas ou aos mortos, introduzir nas catedrais e igrejas uma missa de mortos conventual. O lugar da missa é a igreja consagrada, embora o ordinário possa admitir exceções. Prescrições sobre a limpeza de vasos e ornamentos usados na missa. O 8º é: todos os textos recitados e cantados da missa devem ser inteligíveis aos ouvintes. E o 9º: os excomungados, os pecadores públicos, devem manter-se longe da missa. Estamos em 1500, né? E no decreto que veio a ser aprovado em setembro daquele ano, então faz-se recair sobre os bispos a principal responsabilidade pela liturgia da missa. O concílio, que já estava reunido muito tempo, confiou ao Papa, na sessão 25ª, a reforma do missal e da liturgia das horas. A questão da língua litúrgica, foi abordada na sessão 22, abrindo uma pequena possibilidade para a língua vernácula, ou língua de cada país, mas conservando o latim como expressão de unidade da Igreja e o remédio eficaz contra as heresias. Embora a missa contenha uma grande instrução do povo fiel, não pareceu aos padres de Trento que fosse conveniente celebrá-la na língua de cada país. Por isso, né, foi mantido em toda a Igreja o rito antigo de cada igreja e aprovado pela Santa Igreja Romana, mãe e mestra de todas as igrejas, a fim de que todos os fiéis, né, não padeçam fome, nem os pequeninos peçam pão, e não haja quem reparta. Isso ordena o Santo Concílio de Trento aos pastores e a quantos caiba a cura de almas que frequentemente, durante a celebração da missa direta ou indiretamente representados, exponham algo acerca do que se lê na missa e, entre outras coisas, declarem alguns mistérios desse santíssimo sacrifício. São palavras do Concílio de Trento. Você vê o cuidado pastoral, né, que manteve Trento em relação aos sacramentos. A reforma dos livros litúrgicos não demorou para ser realizada. Pio V editou o Breviarium Romanum em 1568 e o Missale Romanum, que deveria ser a única forma para todas as igrejas, em 1570. Clemente VIII publicou o Pontificale Romanum em 1596 e também
o cerimonial dos bispos, em 1600. E Pio V, o ritual romano, 1614. Sisto V criou a Sagrada Congregação dos Ritos, com a missão de supervisionar tudo que era feito, de que modo era prescrito dentro da liturgia e que fossem rigorosamente observados. E começa um tempo de rubricismo, que está na rubrica, né? Aí vem um período dentro disso que chamou-se Barroco, século XVII, é o tempo do Barroco. A consciência católica estava renovada, reforçada pelo Concílio de Trento, e encontra uma expressão artística peculiar, é até chamada arte da Contra-Reforma. O grandioso sentimento exaltado, a fúria heróica, caracteriza o Barroco. Um entusiasmo, uma vitória, um triunfalismo expresso num vigor autenticamente criativo. O Barroco encarna a consciência eufórica de ter salvo a fé e a Igreja e deve estar com a verdade. Depois do Concílio de Trento, emana do interior da Igreja Católica um sentimento de segurança, uma atmosfera de triunfo, de festa. A liturgia recebe essa influência de Trento. As igrejas construídas no Barroco têm um ar de um elegante salão de espetáculos. Paredes de mármore, ouro, com pinturas no teto, palcos, galerias para algumas apresentações. É também o século de ouro da polifonia, música em várias vozes. A música eclesiástica segue rígidos padrões estéticos e deixa um pouco de lado a funcionalidade de serviço à liturgia. A festa de Corpus Christi surge, né, em contraponto com a controvérsia dos protestantes em relação à presença real de Jesus na Eucaristia, né? É uma festa bastante popular, né? A festa de Corpus Christi tem como objeto precisamente a veneração da presença sacramental de Jesus na Eucaristia. É também o século da exposição frequente. Então, o Santíssimo Sacramento está sempre exposto, né? Surge a devoção das 40 horas, a adoração perpétua, a adoração reparadora e muitas outras formas de devoção eucarística. Outro polo fundamental da piedade do Barroco é Maria, Mãe de Deus. Então, multiplicam as peregrinações marianas, né? E surgem novas festas em sua honra, como, por exemplo, a festa do Rosário, dos Nomes de Maria, das Mercês, do Carmo, da Imaculada Conceição, muitas outras. Os altares laterais na igreja vão se multiplicando, se tornando lugares privilegiados, multiplicam-se as imagens que presidem cada altar lateral, né? Já não é mais só Cristo, mas os santos, né? E a liturgia passa a ser quase todo um espetáculo que se assiste, se ouve. A pregação se desliga da missa, se torna uma pregação autônoma, a homilia vira sermão e a manutenção do latim começa a se tornar uma língua cada vez mais estranha ao povo, né? Que entra naquela esfera, naquela atmosfera do culto, não é? Até participa de maneira mística, mas entende tudo aquilo como uma espécie de representação teatral. Anima a oração pessoal, subjetiva, né? O culto permanece, como na Idade Média, uma prerrogativa do clero, da hierarquia. Eles é que entendem. E aí surge o Iluminismo, já no final do século XVII. Surge uma nova civilização baseada no direito, na consciência individual, na razão do homem e do cidadão. Essa nova concepção empreende um trabalho inicial de demolição do antigo edifício fundado sobre a religião revelada. A hierarquia, a disciplina, a ordem e a autoridade. Mas em seguida, tenta construir os alicerces da futura cidade. Uma política sem direito divino, uma religião sem mistério, uma moral sem dogmas. Século XVIII confia na ciência como poder que está na mão dos homens para os fins do domínio da natureza, da organização de seu próprio futuro e da conquista do bem-estar e da felicidade. Chegamos ao século XIX e a igreja se depara com uma cultura
já não mais tão religiosa, até anti-eclesiástica, uma cultura não cristã, que vai se tornando pouco a pouco independente da própria igreja. E acontece um cisma entre a igreja e o mundo moderno, a apostasia da classe trabalhadora e o distanciamento cada vez maior no próprio seio da igreja, entre as esferas hierárquicas e os fiéis, principalmente aqueles que estão mais no mundo da ciência, do trabalho, da cultura. A gente vê isso até hoje, né? Surge o Papa Bento XIV, 1740, né? Ainda como bispo lá de Bolonha, na Itália, ele tentou uma reforma, mas não teve êxito. As liturgias das dioceses da França se multiplicam de maneira anárquica ao longo do século XVIII e não recebem apoio da Santa Sé. O Sínodo de Pistoia, na Itália, em 1786, restringiu-se a condenar, né, doutrinariamente e a sinalizar alguns pontos que deveriam ser reformados no campo litúrgico, como, por exemplo, um só altar em cada igreja, participação dos fiéis, abolição da cobrança da missa, redução de procissões, música mais simples, mais sóbria, adaptada ao sentido das palavras, ornamentação que não ofenda nem distraia o espírito da reforma, a reforma do breviário, do missal, um novo ritual, redução do número excessivo de festas, leitura em um ano da Sagrada Escritura, enfim. A maioria dessas questões encontrou eco lá no Concílio Vaticano II, no movimento litúrgico. Para a época do Iluminismo, a liturgia se reduz a um meio de educação destinado à humanização do indivíduo, mas já não é entendida como adoração a Deus em espírito e verdade. A restauração, no século XIX, era absolutamente necessária. Em reação a uma religião confinada nos limites da pura razão, o século XIX reafirma o princípio da revelação, do dogma, da tradição, assim como o devido respeito à hierarquia. Essa valorização da tradição tem seu reflexo na liturgia. O gosto pelas orações latinas, pelas cerimônias e rubricas, bem como entusiasmo agora pela música gregoriana, caracterizam essa época de restauração. Esse movimento ainda não patrocina a participação do povo na ação litúrgica. O culto cristão chega a ser considerado como uma realidade inatingível, misteriosa, obra perfeitíssima do Espírito, ao abrigo de toda evolução histórica, envolto pela proteção da língua latina. Nesse contexto surge a figura meritória do abade Próspero Guéranger, 1805 a 1875, um adversário da liturgia neogalicana, surgida no século anterior. Guéranger exige um retorno incondicional aos livros autênticos da liturgia romana pura. Autor de obras importantíssimas, L'Année liturgique, Dom Guéranger é partidário de uma explicação completa dos textos e cerimônias do culto diante do povo. Segundo ele, o culto deve manter-se sempre encoberto para o povo cristão pelo véu do mistério. A mentalidade de Guéranger pode ser condensada nas seguintes teses. Vamos lá. A liturgia, por excelência, a oração do Espírito da Igreja. É a voz do corpo de Cristo, da esposa orante do Espírito. Há na liturgia uma presença privilegiada da graça. Nela se encontra a mais genuína expressão da Igreja e de sua tradição. A chave de inteligência da liturgia é a leitura cristã do Antigo Testamento, bem como a do Novo Testamento. E a Igreja, como corpo e esposa de Cristo, contrasta com a piedade individualista pós-tridentina que Guéranger critica. Ele é o precursor do movimento litúrgico. Então, o movimento litúrgico marca o início de uma pastoral litúrgica. No Congresso das Obras Católicas, em Malines, na Bélgica, em 1919, foi lançado propriamente o movimento litúrgico. Seu promotor foi Dom Lamberto de Baudouin, 1873 a 1960. Ele é um sacerdote dedicado ao mundo operário, passa a ser monge beneditino, né, e defende a renovação da vida litúrgica da Igreja. A partir de então,
esse monge beneditino lança uma verdadeira cruzada em favor da participação cristã dos cristãos, dos leigos, nas celebrações. Então ele tem uma frase que diz assim, ó, é necessário democratizar a liturgia. Bedouin deu a continuidade e desenvolveu a obra começada lá pelo Dom Próspero Guéranger. A pastoral litúrgica nas paróquias, que impunha um raio e um ritmo de ação novos, era necessário inspirar a piedade e a vida cristã no culto da igreja. Para isso, cumpria promover a participação dos batizados na liturgia. Segundo, a difusão do missal popular traduzido como um livro que o cristão lia durante a celebração. O aumento do caráter litúrgico da piedade por meio da participação lá na missa paroquial. A promoção do canto gregoriano, segundo as orientações de Pio X. E a organização de retiros anuais para os responsáveis pela pastoral litúrgica. Em 1920, Seitz reeditou o Manual de Teologia Pastoral de von Brunnen, usando pela primeira vez o termo pastoral litúrgica. Depois dele, em 1924, veio o monge Athanasius Wintersick, que retoma essa expressão e diz que uma disciplina com esse nome, pastoral litúrgica, é necessária ao lado de história da liturgia e de ciência litúrgica sistemática. Trata-se de um estudo científico pastoral da liturgia. E o objetivo é descobrir o significado da liturgia para o conjunto da pastoral e como se pode alimentar a vida das comunidades através dela. Depois vem, em 1956, Jugman, que colocou a pastoral como chave de interpretação da história da liturgia. Então você percebe que o movimento litúrgico vai crescendo. Para Bedouin, os grandes meios de ação foram a revista, uma revista, em português seria Questões Litúrgicas Paroquiais. Depois surgem semanas de liturgia, destinadas à conscientização do clero, publicadas em cursos e conferências, e queria se renovar com isso a liturgia da igreja. O movimento litúrgico foi se expandindo e ficou um pouco paralisado ali naquele período das duas guerras mundiais. Depois se propagou com vigor no período pós-guerra, depois da Segunda Guerra Mundial. E principalmente a partir da Bélgica, também na França, com seu Centro Nacional de Pastoral Litúrgica. E além de Dom Lamberto Bedouin, teve também Dom Bernard Botte e outro, Martin Moore. Enfim, eram muitas pessoas que começaram a estudar, pregar e promover o estudo de liturgia, né? Na Alemanha, e foi se espalhando um pouco no Brasil também, esteve presente. Odo Casel, por exemplo, né? E outros chegaram até aqui com seus escritos, com sua influência, reivindicando que a liturgia tivesse a sua pastoral, né? E os congressos internacionais de liturgia foram organizados, por exemplo, pelo Centro de Pastoral Litúrgica de Paris e outros, né? Nós poderíamos citar uma série de iniciativas na Suíça, em Assis, na Itália, né? E vai chegando tudo isso até a antessala do Concílio Vaticano II, mostrando que era possível um clima novo em relação à liturgia, criando uma expectativa positiva em relação à reforma litúrgica. Muitos congressos prepararam a base da futura Constituição Litúrgica do Vaticano II, Sacrosanctum Concilium. O magistério da Igreja sobre liturgia, né, ia crescendo, ia se fortalecendo. Pio X, por exemplo, se distinguiu pelo seu interesse litúrgico já antes de chegar a ser Papa. E 3 meses depois de ser eleito Papa, tornou público o seu moto próprio Trale Sollicitudine, em 1903, que praticamente reformava a música litúrgica e restaurava o gregoriano. Depois de 2 anos, promulgou o decreto Sacra Tridentina Synodus, 1905, para fomentar a comunhão eucarística frequente, e 5 anos mais tarde, Conciliare,
para promover a admissão das crianças à Eucaristia. Em 1911, então Pio X publica a Constituição Apostólica Divino Afflante, sobre a reforma do breviário e a revalorização da liturgia dominical. Em 1913, ele publica mais um documento, fazendo praticamente um plano de reforma litúrgica do breviário. Durante o pontificado de Pio X, aparece a renovação da música sacra, né? Porque, como diz ele, não devemos cantar e orar na missa, mas cantar e orar à missa. É Pio X. Depois a aproximação entre batizados e a comunhão eucarística, né? Já aplainou o caminho para a participação sacramental na Eucaristia. Percebe como vai mudando a consciência eclesial da liturgia? E a catequese sobre a comunhão, né? Deveria ser aperfeiçoado. Surge aí a catequese de primeira comunhão e a reforma litúrgica do breviário. Depois, Pio XII teve uma encíclica chamada Mediator Dei, em 1947, carta magna do movimento litúrgico. Pela primeira vez, o magistério apresenta uma doutrina litúrgica completa, estruturada, Mediator Dei. E esse Papa, Pio XII, é genial, né? Ele colocou, por exemplo, a teologia da liturgia como culto público integral do corpo místico de Cristo, da cabeça e dos membros, como presença privilegiada da mediação sacerdotal de Cristo cabeça. Temos aí uma teologia. Além disso, a espiritualidade da liturgia inclui a dimensão interior profunda do culto da igreja. Como ele mesmo diz, estão inteiramente equivocados aqueles que consideram a liturgia como o mero lado exterior e sensível do culto divino, ou como um cerimonial decorativo. E não estão menos errados aqueles que pensam ser a liturgia um conjunto de leis e preceitos com que a hierarquia eclesiástica configura e ordena os ritos. Não, é muito mais. Tem mais. Pio XII nos diz o seguinte: o equilíbrio teológico não oportunista entre panliturgismo e subestimação do culto, piedade objetiva e subjetiva, comunitarismo e individualismo. Tem de ser o equilíbrio. Celebração e culto da Eucaristia, progressismo e conservadorismo. Foi marcante, então, o discurso aos participantes do Congresso Internacional de Pastoral Litúrgica, que foi celebrado em Assis em 1956. Pio XII declarou, vamos lá, o movimento litúrgico surge como um sinal das disposições providenciais de Deus para o tempo presente, como uma passagem do Espírito Santo em sua igreja para aproximar os homens dos mistérios da fé e das riquezas da graça que decorrem da participação ativa dos fiéis na vida litúrgica. Também poderíamos citar outros dados, né, da renovação litúrgica feita por Pio XII, como, por exemplo, a instrução sobre a formação do clero no ofício divino, em 1945. A extensão ao sacerdote, em alguns casos, da faculdade de dar a crisma, a multiplicação de rituais bilíngues, reforma da vigília pascal, o jejum eucarístico, a reforma da Semana Santa, lecionários bilíngues. A obra litúrgica desse Papa é coroada em 1958 com a instrução sobre música sagrada e liturgia, nos termos da encíclica Musicae Sacrae Disciplinae. Maravilhosa.